Graça e paz, queridas, graça e paz, amadas. Nós estamos no mês de outubro estudando o livro de Provérbios, capítulo 31. Hoje nós vamos meditar no versículo 30. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do Eterno. Hoje eu quero partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que está no livro de Esther. Eu já vou dar o tema para esse devocional. Vasti ou Esther? Qual é a sua referência? Difícil, né? Nós temos aí duas mulheres maravilhosas, lindíssimas. Uma chegou ao reino porque era de descendência real, neta de rei, filha de rei. Então, chegou aí por sua linhagem. E a outra menina chegou por um concurso de Miss. Olha que maravilha! Depois de passar aí por um longo período de avaliação, de provas, ela conseguiu, pela graça do Senhor, alcançar o seu lugar de rainha. Mas nós começamos a ler o livro de Esther no capítulo 1, a Bíblia diz que Xerxes, o rei, que tinha aí o poderio de 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, resolveu dar uma festa. E durante 6 meses ele exibiu aí para os seus convidados da elite todo o seu patrimônio. E a Bíblia diz que eles ficaram admirados com o luxo da realeza. Jardins, cortinas, ele abriu tudo, as joias. E após esse período de 6 meses, ele resolveu abrir a porta do palácio para os moradores de Suzã. Ou seja, ele queria celebrar com todos, os nobres e os plebeus, os moradores da cidade, a honra que ele tinha recebido. Claro que foi por Deus, porque nós sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E ele pediu para que os seus oficiais fossem chamar a sua esposa, que também estava numa festa separada com as amigas. Ocorre, porém, que a rainha mandou a seguinte notícia: eu não vou. Como? Não quero ir. Eu vou ficar na minha festa com as minhas amigas. Não foi. E lá no versículo 12 diz que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira com a recusa de Vasti. E eu já começo fazendo a pergunta básica para você. E aí, querida? O seu rei, o seu marido, ele anda muito enfurecido e muito inflamado por conta da sua conduta, Vasti. Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que a recusa da Vasti foi uma recusa até que justificável, porque, segundo eles, ela teria que se apresentar nua, vestida de joias, da cabeça aos pés. Porém, meninas, essa desculpa não é justificável. Por quê? Vasti sabia qual era a conduta de quem era constituída sobre rainha ali. Ela já sabia, o seu avô Nabucodonosor a ensinou, o seu pai a ensinou. Ela sabia o que ela tinha que fazer e o que ela não tinha que fazer. A conduta dela foi reprovada, tanto é que o rei constituiu alguns legisladores para saber, porque isso nunca aconteceu. Ele foi humilhado publicamente diante de nobres e diante de todo o povo que ele governava. E eles disseram: rei,
Você pensa, se ela faz isso, o que dirá as outras mulheres? Vão tomar a Vasti como referência. E a ordem, meninas, foi fatal. Ela vai ser expulsa do palácio. Ela entrou aqui com dote, mas ela vai sair daqui com a roupa do corpo e sem nenhum bem. E Vasti foi expulsa do palácio. Expulsa. A história de Vasti acabou ali por uma recusa, mesmo sendo justificada e justificável. Mas eles não tiveram outra alternativa que senão dar a ela uma medida drástica para que as outras mulheres não tivessem a mesma conduta. Mas a Bíblia também relata a respeito de Esther. Esther participou lá do concurso de Miss, 12 meses lá se preparando, e banho de óleo, e aprende a comer no palácio, qual talher usar, qual roupa vestir, porque nós sabemos que Esther veio da plebe, Esther não tinha linhagem real, Esther nunca aos olhos humanos chegaria a tal posição, mas como dissemos já, toda a autoridade é constituída por Deus. E a Bíblia diz que o Senhor colocou Esther lá dentro, né? Deus criou um caminho porque ele precisava, Deus tinha um projeto para Esther lá. E a Bíblia diz que Esther entrou lá e começou a reinar. Ocorre que lá dentro havia um inimigo, o inimigo número 1 do povo de Deus. O nome deste homem era Amã. E Amã começou a fazer algumas armações porque ele queria dizimar o povo de Deus. E lá no capítulo 4 nós encontramos o tio da rainha Esther indignado. Porque, meninas, Esther entrou para o reinado e eu acredito que aconteceu com Esther a mesma coisa que acontece comigo e com você. Nós lutamos por uma grande vitória. E quando nós alcançamos a vitória, o que nós fazemos? Nós relaxamos. Já consegui mesmo, já estou no tempo de bênção, então não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso ler a Bíblia. E Esther estava lá. Porém, alguém bateu na porta de Esther, como alguém bateu na porta de Vasti, e disse assim: você acha que só porque você está aí dentro, só porque Deus te colocou aí, você vai ser livre da sentença que é imposta ao nosso povo? Você pode não ter dito ao rei qual é a sua linhagem, mas alguém vai descobrir e você vai morrer. E a Bíblia diz que Esther levantou-se e pediu ao povo que intercedesse por ela, e ela também interceder. Porque diz lá no capítulo 4, no versículo 14, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para esta conjuntura que o Senhor te colocou aí em tão elevada posição de rainha. E a Bíblia diz no versículo 15, então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. E ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Nós estamos diante de 2 mulheres que receberam 2 ordens. A primeira, Vasti, se apresente perante o rei.
E Vasti disse: não vou, não quero. Eu já sou rainha mesmo, ninguém me tira daqui. Perdeu o reino. A segunda recebeu a ordem: você precisa fazer alguma coisa. Ela disse: eu sei que eu não posso me apresentar a hora que eu quero na presença do rei, mas por amor a Deus, por fé e para cumprir o propósito que Deus tem para mim, eu vou me apresentar ao rei. E se eu tiver que morrer, eu morro por esta causa. E hoje, meninas, eu não estou falando de uma beleza física, porque nós sabemos, e eu sei bem, como é difícil para algumas mulheres olharem no espelho e falar para ela mesma como você é linda. Porque o diabo, é exatamente ele, o diabo fica falando na sua cabeça que você é feia, que você é isso, que você é aquilo. E já começa a guerra por aí. A guerra de algumas mulheres já começa de manhã, quando se deparam com o espelho e já começam a denegrir a sua imagem, falando: olha como você é feia, olha como você é isso e como você é aquilo. Mas o Senhor está dizendo para nós essa manhã que Ele não nos vê como nós nos vemos. Vasti olhou para si e disse: eu sou mesmo, eu posso, já estou tranquila, sou linda, tenho linhagem real. E nós vemos mulheres que são assim, se acham, né? Um termo feio, mas vamos usá-los. Eu sou mesmo. Para essas mulheres, a sentença é fatal. Mulheres que não dão a glória para Deus. Mulheres que não obedecem a Deus. Mulheres que conseguem em Deus alguma posição e esquecem de honrar aquele que o colocou lá. Mulheres que não honram o seu marido, mulheres que não honram a sua casa, mulheres que não honram o seu filho. Final trágico, expulsa do palácio, sem direito a nada. Graça e paz, queridas, graça e paz, amadas. Nós estamos no mês de outubro estudando o livro de Provérbios, capítulo 31. Hoje nós vamos meditar no versículo 30. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do Eterno. Hoje eu quero partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que está no livro de Esther. Eu já vou dar o tema para esse devocional. Vasti ou Esther? Qual é a sua referência? Difícil, né? Nós temos aí duas mulheres maravilhosas, lindíssimas. Uma chegou ao reino porque era de descendência real, neta de rei, filha de rei. Então, chegou aí por sua linhagem. E a outra menina chegou por um concurso de Miss. Olha que maravilha! Depois de passar aí por um longo período de avaliação, de provas, ela conseguiu, pela graça do Senhor, alcançar o seu lugar de rainha. Mas nós começamos a ler o livro de Esther no capítulo 1, a Bíblia diz que Xerxes, o rei, que tinha aí o poderio de 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, resolveu dar uma festa. E durante 6 meses ele exibiu aí para os seus convidados da elite todo o seu patrimônio. E a Bíblia diz que eles ficaram admirados com o luxo da realeza. Jardins, cortinas, ele abriu tudo, as joias. E após esse período de 6 meses, ele resolveu abrir a porta do palácio para os moradores de Suzã. Ou seja, ele queria celebrar com todos, os nobres
e os plebeus, os moradores da cidade, a honra que ele tinha recebido. Claro que foi por Deus, porque nós sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E ele pediu para que os seus oficiais fossem chamar a sua esposa, que também estava numa